Então, pessoal, né, começando aqui, né, boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui nossas conversas de hoje, claro, né, sobre, claro, um novo conteúdo, né, que nós vamos abordar, mas nós vamos ser bem pausado, com bastante clareza, para que nós possamos compreender uma logicidade, uma lógica do nosso conteúdo, certo? Isso é muito importante. Como toda disciplina que eu sempre começo, né, a conversar, eu gosto de explicitar, né, a importância da disciplina, né? Nenhuma disciplina existe num curso de graduação sem que ele tenha uma importância, certo? E os conhecimentos, eles são extremamente necessários para a formação profissional. Isso nós sabemos de forma indiscutível, E claro que o direito tributário não poderia ser diferente, né? Ainda mais o direito tributário como sendo esse ramo, né, que é autônomo, é um ramo autônomo do direito, né? Ele é integrado por um conjunto de normas, né, normas jurídicas, né, tanto da lei, ou seja, a gente pode até ser mais abrangente, da legislação tributária, que inclui tanto a Constituição como as leis abaixo da Constituição, que são as infraconstitucionais, e todas as legislações vinculadas a ele, certo? Então, boa noite, Geraldo, seja bem-vindo. Então, eu gosto sempre de dizer isso, né, da importância das disciplinas, né? Então, o direito tributário é isso, é extremamente importante para a formação do gestor contábil, futuro também contador, se assim o desejar, claro, né? Mas para o gestor contábil como um todo, que abrange uma série de atividades profissionais, né, dentre elas a de contador, logicamente. E é isso, o direito tributário é esse ramo autônomo, integrado por esse conjunto de normas, né, que vai de forma direta ou indiretamente, né, trabalhar e executar, né, todos um conjunto normativo, desde a criação, a arrecadação e a fiscalização do tributo. Então, é de fundamental importância quando a gente fala, logicamente, da arrecadação, né, claro que nós temos aqui a institucionalização ou criação, né, arrecadação e fiscalização dos tributos, né, logicamente. E, logicamente, direito tributário. Por que eu estou dizendo isso e por que eu fiz essa consideração aqui de trazer para vocês o conceito de direito tributário quando fala de criar, arrecadar e fiscalizar, né? Por quê? Porque nós vamos analisar hoje, vejamos, primeiro, o que é necessário que a gente recorde? Que a gente recorde a nossa linha do tempo do professor Sabá, certo? Eu gosto muito dela, ela é muito didática, certo? Onde nós vimos, desde o começo de nossas conversas, né, de nossa disciplina, que nós temos a hipótese de incidência, certo? Essa hipótese de incidência, logicamente, é a norma propriamente dita. Peraí, está passando uma moto aqui. E é porque eu estou no apartamento, mas rebaixo. Temos a hipótese de incidência, e quando a gente fala de hipótese de incidência, nós estamos falando, evidentemente, da criação do normativo jurídico tributário. A hipótese de incidência, ele está lá de forma fria, de forma existencial, certo? E temos, logicamente, em seguida, o momento do fato gerador, certo? Esse fato gerador, logicamente, é o que vai criar a obrigação tributária, que vai vincular o sujeito ativo e o sujeito passivo, logicamente, né, certo? O fisco e o contribuinte, e o fato gerador é o momento, logicamente, da criação do tributo, certo? Mas nós temos uma obrigação tributária, certo?
ainda não está constituído o crédito tributário, certo? Ainda não ocorreu a arrecadação propriamente dita. A arrecadação propriamente dita, certo? Então, nós temos a constituição do crédito tributário através de quê? Do lançamento, certo? Do registro, né? Como chama lá as normas de direito tributário, é a inscrição, né? Por que eu não uso a palavra inscrição? Porque eu não quero que seja confundido com a inscrição da dívida na dívida ativa. Eu não quero que seja confundido com isso, certo? Então, não é bom, certo? Então, eu gosto de dizer do registro, tá? Da posição em determinada situação, em determinada sistemática do fisco, municipal, estadual ou federal. Então, eu não gosto de dizer a palavra inscrição. Muitos dizem, mas eu tenho receio de, às vezes, a gente acabar confundindo em algum momento, boa noite, Romulo, essa questão da inscrição. Eu digo registro. Então, a constituição do crédito tributário ocorre com registro, certo? Nós vimos aí, pessoal, olha só, tem uma logicidade em tudo, uma lógica no que a gente vem discutindo, certo? Nós vimos que existe uma série de situações aqui, tanto antes da constituição do crédito tributário, como com a constituição do crédito tributário, pelo lançamento, nós vimos as possibilidades de exclusão desse crédito, que é antes do lançamento, a possibilidade de suspensão e de extinção desse crédito, que é depois do lançamento, certo? Nós vimos tudo isso. São situações que podem levar a demorar ou a excluir uma obrigação tributária por parte do contribuinte. Então, são situações manipuláveis juridicamente, mas manipuláveis não no sentido negativo, por favor. É possível manipular, entre aspas, as normas jurídicas e as possibilidades jurídicas legais para que ou demore ou, evidentemente, extingua este crédito tributário. Uma parte que eu acho extremamente importante, já disse em um outro momento, em outra aula, o pessoal às vezes diz o seguinte: ah, meu Deus do céu, e tal, fulano de tal foi pego pelo fisco, jogador de futebol, bababá, tal, foi pego pelo fisco, está devendo 10 milhões de reais. Não foi para cadeia? Não foi para cadeia, porque a lei prevê isso, doutor, nós já vimos isso. Se eu reconheço a dívida e pago o fisco, não haverá punições penais. Nós vamos ver isso mais à frente, quando a gente estiver entrando, depois desse conteúdo, no processo tributário, tá bom? Nós vamos ver ainda processo tributário, e aí a gente vai ver essas particularidades, etc e tal, tá? Então, perfeito. Então, pessoal, seguindo essa nossa linha aqui, essa nossa linha aqui, nós temos aqui a constituição do crédito tributário, pela linha do tempo do professor Sabá, né? E nós vamos entrar numa outra etapa. Só que nesse meio aqui, neste contexto aqui, a administração tributária age. A administração tributária, o fisco, ele atua. Ele vai fazer o quê? Fiscaliza. Ele vem e fiscaliza, objetivando, claro, essa arrecadação, etc, tal. Certo? É isto que nós vamos tratar aqui, certo? Neste conteúdo bastante objetivo, significativo. Nós vamos tratar disso. Nesta mesma ação do fisco, nesta mesma ação de gestão do fisco, ela vai executar
Calma, eu vou retirar a palavra executar para não confundir com a execução fiscal, que é a ação própria. Ela vai providenciar ou vai praticar, show de bola, praticar a administração tributária, o fisco, ela vai praticar um ato extremamente importante, que é a inscrição na dívida ativa, ou do município, ou do Estado, ou da União, certo? A partir desse documento vai ser emitida uma certidão de dívida ativa, é que o advogado, o procurador da União, do Estado ou do município, vai entrar com uma ação para de execução fiscal para, evidentemente, buscar patrimônio do contribuinte para pagar esse crédito tributário devidamente constituído. Então, é importante, extremamente importante, que a gente compreenda. Por que eu repito essa linha, pessoal? Porque há uma lógica, certo, de estudo do conteúdo, certo, do direito tributário propriamente dito, para que a gente compreenda a situação. Olha só que coisa interessante. Vou repetir novamente tudo isso quando a gente estiver falando de processo tributário e as consequências no âmbito civil e criminal. Por quê? Porque será a fase posterior de dívida ativa, CDA, certidão de dívida ativa, e ação de execução fiscal e as providências que podem e serão ocorridas com isso aí, certo? Eu creio que em sala de aula presencialmente eu ia projetar algumas ações nesse sentido, né, que eu tenho no Tribunal de Justiça, certo? Mas eu creio que lá na frente talvez eu possa, de certo, eu projetar aqui pelo menos para mostrar para vocês. Rapidamente, porque alguns são em segredo de justiça, logicamente, certo? Mas pelo menos algumas partes essenciais, certo? Importante, tá? Então, olha a lógica do que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo agora, e vamos iniciar a discussão, sobre a administração tributária dentro desse contexto. E por isso, seguindo o nosso conteúdo, logicamente, estamos fazendo essas considerações iniciais, faremos outras ainda, logicamente, certo? Trataremos da fiscalização, né, logicamente. Trataremos dos poderes das autoridades fiscais, né, como pode agir, como será essas situações, certo? Trataremos dos deveres das autoridades fiscais, trataremos com desdobramento desses deveres, a forma de documentar o início do procedimento, logicamente. Trataremos também da questão do sigilo e das exceções, certo? E aí a gente chega aqui na dívida ativa, certo? Isto vinculado, logicamente, à administração tributária. Então, ele trata da dívida ativa, que relacionado e faz parte da administração tributária. Onde nós vamos ver, logicamente, as certidões negativas, as certidões positivas com efeitos de negativa, a dispensa da apresentação de certidão negativa, que aí a gente vai ver que é muito abrangente, há várias possibilidades de dispensa da apresentação de certidão negativa, vamos ver somente algumas, certo? E vamos ver também a responsabilidade por expedição de certidão com erro, e isso tem uma consequência bastante interessante que nós vamos ver lá mais à frente, certo, pessoal? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a questão da fiscalização,
Só que antes da fiscalização, é de fundamental importância que a gente compreenda, primeiro, que este tema, né, este tema administração tributária, ela está prevista lá do artigo 194 ao 208 do Código Tributário Nacional, que eu coloquei novamente, quem já tem no seu notebook ou no seu celular, ou se imprimiu, não há obrigatoriedade, mas se quiser, certo? Eu não gosto que imprima muito, nunca a lei seca, como a gente chama, só os artigos, porque muda, né? Sempre muda. Então, traz lá do 194 ao 208 exatamente o título 4, que trata da administração tributária. Administração tributária, título 4, certo? É importante que a gente entenda também, certo, pessoal, fazer algumas colocações sobre a denominação, ou melhor, sobre a colocação do nome administração tributária, certo? Da mesma forma que nós temos o entendimento de que imunidade tributária somente existe no plano constitucional, no plano da Constituição de 88, e as isenções são e estão presentes na legislação abaixo da Constituição, ou seja, uma lei pode prever um caso de isenção. Isenção, vocês sabem que é uma das causas de exclusão do crédito tributário, que ocorre antes do lançamento e da constituição desse crédito tributário, porém já ocorreu o fato gerador, já há uma obrigação tributária, mas não foi lançado ainda efetivamente. Boa noite. Discutindo então a questão tributária, dentro de analisar a fiscalização dentro, claro, da arrecadação do tributo, certo? Do tributo. Então, falávamos sobre a denominação administração tributária, né? O que a gente precisa observar e contextualizar no Código Tributário Nacional é que quando a gente fala administração tributária, o A maiúsculo e o T maiúsculo, nós estamos falando do fisco, ou seja, dos órgãos que vão buscar, evidentemente, a arrecadação e a fiscalização dos tributos, certo? Então, eles vão buscar a cobrança e fiscalizar este pagamento dos tributos, né? E fisco, fazenda pública, logicamente. Quando a gente verificar no CTN, a administração tributária, porém, o A e o T em letras minúsculas, certo? Ou seja, com iniciais minúsculas, nós estamos tratando, no caso, dos procedimentos vinculados pelo fisco para a cobrança e fiscalização dos tributos. Então, é importante a gente entender isso, que quando falar em administração tributária com as iniciais minúsculas, nós estamos falando e tratando dos procedimentos administrativos de cobrança e fiscalização do pagamento do tributo, ou seja, das atividades de gestão do fisco voltado para isto, certo? Então, é importante a gente definir isso para quando nós observarmos no CTN e a gente vê a administração tributária, sabermos que ou quando se trata do fisco ou dos seus procedimentos, tá? Então, pessoal, nós temos aí, a partir do artigo 194, os procedimentos relativos à fiscalização, certo? A fiscalização do tributo vinculado, claro, à arrecadação do tributo, né? Sabemos que esse poder de fiscalizar das autoridades administrativas do fisco, né,
estão, claro, relacionadas à cobrança, e extremamente importante nós sabermos, deixa eu mudar aqui para outra tabelazinha, outro quadro branco, sabermos que, só um minutinho, a fiscalização, a fiscalização, a fiscalização, obviamente, as pessoas físicas, aplica-se às pessoas jurídicas, aplica-se às pessoas, às entidades, claro, né? Ou pessoas, entidades, pessoas pública, não quero colocar pessoa porque eu vou colocar instituições. As instituições, empresas, instituições públicas e, claro, também as empresas privadas. Claro, contribuintes ou não. Contribuintes. 34, pessoal. A legislação tributária, quando a gente fala em legislação tributária, você já sabe que nós estamos falando não somente da lei, mas de todo o conjunto normativo vinculado ao direito tributário, certo? Observado de Código Tributário, especificamente em função da natureza do tributo, de competência e os poderes da realização das férias de artigo 194, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Logicamente que o fisco vai manter esta fiscalização mesmo sobre aqueles que possuem. Tá cortando, pessoal? Não tá chegando aí direito, não? Tá, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Aqui o Geraldo colocou aqui que está cortando. Acho que são as falas, né, que eu estou falando. Vocês estão me ouvindo bem agora? Vale, como é que pode? Mas tá dando certo agora? E é porque, não sei se é a minha internet. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Tá tudo ok aí? Estão me ouvindo? Estranho, pessoal, muito estranho. Então, pessoal, beleza, pessoal, beleza. Então, pessoal, nós estamos falando aqui da fiscalização, e a fiscalização ela é aplicada sobre quem? Sobre quem, né? Então, de acordo com o artigo 194 do Código Tributário Nacional, ela fala que a aplicação ou seja, as pessoas físicas, certo? Ou jurídicas, isenção de caráter pessoal, certo? Porque aqui ele fala imunidades e também isenções, porque mesmo aquelas empresas que
evidentemente, tem imunidade tributária, é necessário que ocorra esta fiscalização, primeiro para saber se elas têm realmente imunidade tributária. E depois nós vimos lá a imunidade tributária em algum momento, foi na parte que trata das limitações ao poder de tributar, onde nós vimos ok, pessoal? Estão me ouvindo agora? Então, pessoal, bora continuar aqui. Nós estamos falando, claro, das normas de fiscalização, né? Relativos, é claro, à questão tributária, onde nós temos aí, pessoal, que esse poder de fiscalização das autoridades administrativas, né, relacionados à cobrança desse tributo, eles se aplicam, claro, às pessoas físicas, naturais ou jurídicas, né, públicas ou privadas, contribuintes ou não, né? E, claro, inclusive aquelas que possuem imunidade tributária. Isso está lá e decorre do artigo 194, parágrafo único do CTN, né? O que a gente observa também, pessoal, que, embora possam produzir esses efeitos em outros ramos jurídicos, né, para o direito tributário, não tem aplicação qualquer disposições legais que venha excluir ou limitar o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos e documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, tanto industriais como produtores, pessoal. Isso decorre do artigo 195 do CTN, certo? Estas pessoas têm a obrigação de exibir esta documentação e estes livros contábeis, certo? O artigo 195 do CTN, que trata da fiscalização da administração tributária, ele diz que, para os efeitos da legislação tributária, se tiver alguma outra legislação, qualquer outra norma, certo? Limitando, excluindo o direito dos fiscais da Receita, ou evidentemente, do fisco, propriamente dito, né? De examinar mercadorias, livros, ou qualquer outras situações, documentos, papéis, destas pessoas jurídicas, empresários, etc, etc, tal, certo? Então, não é possível excluir isso aí, certo? Então, no momento da fiscalização do fisco, logicamente que as pessoas estas pessoas deverão apresentar estes livros, né? Se não apresenta, por exemplo, os livros contábeis exigidos pelo fisco, né? Arquivos, documentos, o que é que pode ocorrer quando não se apresenta, evidentemente, um destes documentos fiscais? Hein, pessoal? O que é que pode ocorrer? Quando vai o fiscal lá na empresa e pede que seja exibido um livro contábil, né, ou examinar uma mercadoria, certo? Tanto no comerciantes, né, indústrias, produtores, na empresa. O que é que pode ocorrer nesse momento, pessoal? O que é que vocês podem dizer que ocorre caso o empresário não apresente? A princípio, a empresa é notificada, né? Certo. Ela é notificada para apresentar, certo? E se ela não apresenta, será aplicado A pena, né? o que No caso. nela? Multa, não é verdade? Uma Isso. multa. Aí é Rômulo, né, que está falando. Rômulo,
aplicada uma multa. No caso aí, a aplicação da multa aí é uma obrigação principal ou uma obrigação acessória? Já pode ser cobrada de imediato, é isso? Sim, é principal. Multa Olha deve estar no lá, olha lá. Multa é uma obrigação acessória, gente. Ela vai ser transformada em principal. Multa, ela é uma obrigação acessória que será tá lá nas obrigações principal e acessória. Aplicação de multa é uma obrigação acessória que será transformada em principal para que o fisco possa constituir esse crédito tributário, porque o crédito tributário ainda não está, da multa não existe ainda. O crédito tributário ainda não foi aplicado, né? Não foi constituído. Existe uma possibilidade de constituição desse crédito tributário através da multa, ela é uma obrigação acessória, certo? Quando ela for consolidada, logicamente, ela vai se transformar automaticamente numa obrigação principal, certo? Numa obrigação principal, certo? Então, de fundamental importância, logicamente que nós estamos tratando da fiscalização pela gestão tributária, pelo fisco, né, dessa obrigatoriedade de que as empresas têm legalmente de apresentar toda a documentação contábil, né? Logicamente, quando o Carlos fala aí, mas sanção, exato, eu li agora, porque meu óculos eu entendi isenção, não, sanção, multa, exato, claro, certo? Então, é de fundamental importância, pessoal, a gente também verificar que nós temos aí uma obrigação acessória, certo? Uma obrigação acessória, tá? Que vai ser transformada em principal, né? Trata logo mais à frente, pessoal, também no artigo 197, né, que exatamente nos termos do artigo 197 do CTN, né, que são obrigados também a prestar, a informar ao fisco, né, mediante, claro, intimação escrita, todas as informações de que disponha com relação aos bens, negócios e atividade de terceiro, as pessoas que são obrigadas a isso. Está lá no artigo 197, que diz de forma bastante clara, né, que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiro. Quem são essas pessoas? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, certo? Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e instituições financeiras, as empresas de administração de bens, as corretoras, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, e aí vem a questão dos inventariantes, né? Os inventariantes, ele nos leva a um outro ponto que nós já vimos, porque o inventariante ele vai ter que, evidentemente, informar as questões voltadas para a quantidade do patrimônio. Por quê? Porque vai ter, evidentemente, um tributo estadual, que é o ITC. E aí nós estamos falando da questão das empresas que entram em processo de liquidação e de falência. Então, estas pessoas são obrigadas a prestar todas as informações relativas aos negócios e com terceiros. Por que com terceiros? Porque, logicamente, que vai ter que incidir a tributação perante terceiros também. Então, nós estamos tratando, claro, da fiscalização tributária e é de fundamental, claro, para o fisco este acompanhamento para que possa incidir a devida tributação. E aí ele termina também, nesse artigo 197, falando de qualquer outras entidades ou pessoas que a lei vier a designar, certo? Quando ele fala, nesse artigo 197, de quaisquer outras entidades ou pessoas, pessoal, a gente traz algo importante, o seguinte, que com certeza
vocês vão ver isso em alguma prova, não, eu estou dizendo assim, alguma seleção que vocês forem fazer sobre os chamados rol taxativo ou exemplificativo. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, certo? Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, se uma questão tiver toda certinha em alguma seleção e disser este rol de pessoas que terão que prestar essas informações à autoridade fiscal, aí diz, tá bem direitinho, do artigo 1 ao 7º, tabeliões, banco, empresa, vocês, opa, tá corretíssimo essa questão. Só que aí ele diz o seguinte, este rol é um rol taxativo. Se disser que é um rol taxativo, tá errado. Porque taxativo implica que não cabe a inclusão de outras pessoas que serão obrigadas a apresentar as devidas informações e documentos ao fisco. E de onde a gente... Isso vai estar de forma explícita no artigo? Não está. Não vai estar lá, tipo, não tem lá na Constituição Federal, os casos de imunidades tributárias são casos taxativos. Não existe a palavra taxativo, certo? Mas as fontes do direito tributário que nós estudamos, certo? Dentre elas a doutrina e já consolidados pelos tribunais, os únicos casos de imunidades tributárias são os constantes na Constituição Federal, pessoal. Isenção é um rol, ou seja, os casos de isenções é um rol taxativo ou exemplificativo? É exemplificativo. Isso quer dizer que se uma lei prevê os casos de isenção de um tributo, e a isenção é uma causa de exclusão do crédito tributário que ocorre antes do lançamento e da constituição do crédito tributário. E se uma lei prevê essa previsão, essas possibilidades de isenção, de isenções, elas são um rol exemplificativo, porque cabe outras leis também, incluindo outras possibilidades de isenções. De onde a gente extrai isso do artigo 197 do CTN? A gente extrai do inciso 7º. E o inciso 7º, ele diz o seguinte, do artigo 197, deixa eu colocar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, aí ele traz todas aquelas pessoas que eu falei para vocês, aí ele diz, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Com esta possibilidade de outras pessoas também serem obrigadas a prestar documentações, etc., ao fisco. Isso implica, pelo entendimento jurídico e também tributário, mas pelo entendimento jurídico geral da doutrina e da jurisprudência, que são as decisões dos tribunais superiores, implica que este rol, ou seja, o que é um rol? Logicamente, a pontuação. Quem são eles? Estão lá. Inciso 1, tabeliães. 2, banco. Inciso 3, empresas. 4, corretores. 5, inventariantes. 6, síndico. 7º, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe. Este rol é exemplificativo. Isso quer dizer, repito, pessoal, parece algo tão simples, mas a gente sabe, por exemplo, decorado, quem são essas pessoas do 197. Aí tá lá na questão bem bonitinha, aí diz todo o rol bonitinho. Aí lá no final diz a questão, este rol é um rol taxativo, desta forma, todas estas pessoas, este rol taxativo, todas as pessoas acima citadas estão obrigadas a apresentar a documentação
ao fisco essa questão, a princípio, nos engana, dizendo que ela é errada, porque esse sétimo do artigo 197, que possibilita que outras pessoas sejam também incluídas para a apresentação, logicamente, ao fisco de toda a documentação, certo? Devemos saber também, pessoal, diz o seguinte do 198, pessoal, o artigo 198 do CTN sobre a fiscalização diz o seguinte, que sem exclusão ou sem prejuízo da legislação criminal é proibido, é vedado a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do cumprimento de seu ofício, de suas obrigações, sobre a situação econômica ou financeira de qualquer contribuinte ou sujeito passivo ou de qualquer terceiro, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividade. Isso é de fundamental importância, essa questão, pessoal. E isso nos leva a pensar de casos que já ocorreram na prática, na mídia, que vocês sabem disso, certo? Envolvendo aí grandes corrupções e outras questões de grandes empresas, de bancos, etc, etc, tal. Então, pessoal, é proibido, é vedado. O fisco não pode divulgar. Nós estamos falando aí, pessoal, de cláusulas e de princípios extremamente importantes que são preservados nesse contexto. Como assim, pessoal? Mas você pode dizer, não, mas ele deve, calma lá, doutor, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não, doutor e doutora. Não é assim que funciona, não. Porque eu estou sofrendo um procedimento administrativo fiscal de verificação de possíveis tributos, calma aí. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal ou qualquer outra sentença condenatória. Certo? Por isso que o artigo fala sem prejuízo de possíveis ações criminais. Então, não pode. Se o fisco divulga, o que é que gera para uma empresa a divulgação de um procedimento administrativo tributário, certo? De situação econômica ou financeira de qualquer empresa, ou seja, de qualquer pessoa. O que é que pode gerar dentro desse contexto, pessoal? O que é que poderia gerar dentro desse contexto, tanto para o fisco como para o contribuinte, na opinião de vocês? O que é que nós temos aí? O que é que vocês acham que geraria para o fisco? Verdade, professor. Repete a pergunta. O que eu... Não, tranquilo. Do artigo 198 do CTN, nós estamos tratando, claro, da fiscalização tributária, ele diz que é proibido a divulgação pelo fisco ou dos servidores do fisco, né, da Fazenda Pública, de qualquer informação obtida sobre a situação econômica ou financeira de um contribuinte, empresa, do sujeito passivo, né? E, claro, e sobre a natureza dos negócios desse contribuinte. A minha pergunta é assim, o que é que poderia gerar caso o fisco ou algum servidor do fisco da Fazenda divulgue isso? O que é que isso geraria para o fisco e causaria para o fisco, poderia causar para o fisco e poderia causar para o contribuinte? É isso aí. Se ele divulgar. Processo. Carlos disse que é processo. Com certeza, processo. Né? Processo. E aí a gente tem que analisar isso aí em dois viés. Primeiro,
Processo, você acha que seria processo de indenização, possivelmente, né? Nós teríamos aí um processo possível de indenização por danos morais ou materiais? Ou dos dois? O que vocês acham disso aí? Contra o fisco, logicamente. O Carlos entende que é para quanto os dois. Então, vamos entender essa situação, né? Eu concordo que realmente, geral, também seria processo de danos morais e materiais, pessoal. Extremamente importante essa nossa análise, a gente já pega um pouco de processo também que está vinculado, né? O que nós temos aí? Primeiro, a divulgação, certo, de um procedimento da situação econômica pela fazenda sobre um contribuinte, isso gera e, evidentemente, atinge, primeiramente, da pessoa física do contribuinte, a sua chamada honra decoro e a sua honra dignidade, certo? Isso é extremamente importante, né? Nós temos aí um ato lesivo, certo? Um ato lesivo praticado pelo fisco. Não, peraí, doutor. Independe se eu devo ou se eu não devo. Alto lá, doutor. Você não pode divulgar se eu devo ou se eu não devo, não. Certo? Isso é proibido. Não pode. Não pode. Tá? Mesmo que eu deva R$ 1 milhão. Não é assim, não funciona assim. Certo? Então, nós temos um ato lesivo, um fato praticado e um dano experimentado. Nós temos um ato lesivo praticado pelo fisco e um dano experimentado pelo contribuinte, certo? Ora, o que nós temos aí? Nós temos aí, evidentemente, um nexo de causalidade entre o ato lesivo praticado pelo fisco ao divulgar a minha situação econômica ou um procedimento fiscal de cobrança tributária, certo? E, logicamente, um nexo de causalidade com um dano experimentado, tá? E olha que eu disse para vocês que os processos dessas searas, eles tramitam em segredo de justiça, e eu venho dizendo isso há muito tempo, certo? Não é todo mundo que entra lá no site do tribunal que tem acesso, não. Só os advogados das partes, tá? E as partes propriamente ditas. Então, pessoal, esse artigo é tão importante porque ele vem e nos possibilita analisar dois possíveis danos, tá? Com uma divulgação indevida. Para tanto, nós devemos provar este nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade. E esse nexo de causalidade, pessoal, ele é provado através do ato, do fato lesivo, que é a divulgação do fisco, com o dano experimentado, um nexo, que é sofrido pelo contribuinte, pelo sujeito passivo. O fato é plenamente provado pela divulgação indevida pelo fisco, devidamente comprovada, logicamente, que o fisco fez a divulgação, ok? O dano experimentado, aí eu tenho que provar exatamente o ato lesivo, o dano provocado. Ora, veja bem, eu estou, por exemplo, numa empresa em recuperação judicial, ou eu até postei lá a lei da recuperação judicial, tá? Foi Carlos que me pediu? Não lembro. Acho que foi Carlos, tá lá, eu postei lá, Carlos. Tá lá no Unileão Digital. Ora, pessoal, eu sou um comerciante, eu sou um empresário, estou com uma empresa em recuperação judicial, seja lá o que for. Ora, este ato praticado me causou um dano que veio provocar uma afronta, um ataque à chamada honra decoro e à honra dignidade, com repercussões diretas na execução de minhas atividades. Como assim? Como assim? Como assim? Me explique. Ora,
como que eu vou continuar a minha atividade negocial, empresarial, como que eu vou vender para terceiros, se todos os terceiros passaram a me titular como caloteiro. Olha, ele deve o fisco R$1 milhão, ele não vai poder cumprir com a sua obrigação, com esse contrato. Isso afronta de forma direta a minha capacidade pessoal. Pessoal, e quando eu falo pessoal, é pessoal e jurídica. Pessoa jurídica também sofre dano, doutor. Pessoa jurídica também sofre dano, tá? Eu estou falando de prática processual. Pessoa jurídica sofre dano também. Como que eu vou ter essa possibilidade? Então, foge de mim essa capacidade, foi arrancada de mim esta capacidade e possibilidade de negociar. Então, há sim um dano moral, de forma experimentada. Então, eu posso sim entrar com um processo de dano moral. No entanto, por suposto embargo, nós temos que agora provar se há um nexo de causalidade, doutor e doutora, com o dano material, certo? Dano material. A minha pergunta para vocês agora é o seguinte: vocês acham que essa divulgação do fisco, da minha situação negativa financeira, certo? De um procedimento de tributário, de que eu devo hipoteticamente R$1 milhão, isso vai causar algum dano material a mim ou não? Né? Vai causar um dano material a mim ou não? Sim, pessoal, com toda certeza. Está vinculado à própria minha atividade. Quando eu fui titulado moralmente como um possível, aspas, caloteiro, não cumpridor de minhas obrigações, eu sempre uso isso nos meus processos. Sempre. Caloteiro, eu fui titulado maculado na minha honra, o nexo de constranger pessoal e institucionalmente a empresa do autor da ação, do requerente, né? Então, por tabela, doutor e doutora, quando eu deixo de vender, eu tinha uma venda de um produto, por exemplo, desse produto, minha empresa constrói, ou é fabricante desta mesa de digitalização que eu converso com vocês. Eu escrevo aí com vocês, certo? Eu tinha uma negociata de venda de 500 mil, chama o quê? O Acom, né? Essa mesa digitalizadora do quadro ali que eu falo com vocês. Eu tinha que 500 mil peças. Então, uma empresa X iria comprar 500 mil peças. Quando ela soube, pelo fisco, dessa situação econômico-financeira, cancelou as 500 mil peças. O que é que ocorreu aí? Um dano material. De quem é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar de quem causou o meu dano. Então, todo prejuízo de 500 mil destas Wacom que eu iria vender, se custa aqui 5 milhões de reais, eu vou cobrar de lá. Agora é uma briga grande, tá? Se futuramente eu ganhar, logicamente que eu posso ter aí, a gente já viu isso, as possibilidades de compensação tributária, o recebimento, quase sempre é possível nós termos alguma compensação de ordem tributária, certo? Então, pessoal, sim, com toda certeza, certo? Nós estamos tratando, claro, das causas e possibilidades de dano do fisco para com o contribuinte.
No entanto, pessoal, só para encerrar aqui, pessoal, eu estou vendo aqui a hora. É porque eu falo muito, mas eu não posso deixar, pessoal. Vocês têm que entender que eu me empolgo, porque eu não posso deixar de. Não adianta somente ler. Não adianta ler o artigo, a gente tem que desdobrar dentro da prática de como funciona a coisa, né? De como funciona a coisa, tá? De fato. Então, há algumas exceções, logicamente, pessoal, certo? Então, por exemplo, uma requisição do Poder Judiciário, logicamente que o fisco ele é obrigado, uma ordem judicial, certo? Então, a própria solicitação das autoridades administrativas do fisco, né? Desde que comprovada a instauração regular de um processo administrativo do fisco, certo? No órgão, na entidade do fisco, claro, com o objetivo de investigar esse sujeito passivo, a minha pessoa, né, por alguma prática de informação administrativa, logicamente que estas pessoas vão ter acesso a essas informações financeiras, tá? Logicamente, certo? O que não pode, claro, é a divulgação para terceiro, certo? Por exemplo, eu exerci algum cargo e eu sofri um procedimento administrativo no Tribunal de Contas relativo a uma possível aplicação de recursos públicos, certo? Então, houve uma mudança aí do Tribunal de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado, que causou uma bagunça no Estado. O Carlos deve saber muito bem também, se ele trabalha também com essa área, com essa parte de prestação de contas, né? Quando acabou o TCM, que juntou com o Tribunal de Contas do Estado, foi uma bagunça. E os processos do TCM, que eram decididos de uma forma, no TCE, Tribunal de Contas do Estado, é diferente, certo? Então, eu fui notificado para se manifestar, certo? E, logicamente, que aí a gente provou que eu não tinha nenhuma relação com a situação, porque a prestação de contas já tinha sido feita, e o promotor de justiça entendeu pelo arquivamento do procedimento administrativo, mas foi triste, cara, é triste. Eu entendo eu entendo perfeitamente que economizou muito. Agora eu queria saber, cara, para onde é que foi toda a economia com a extinção do Tribunal de Contas do município. Eu queria saber onde é que está. Eita, pessoal, isso está sendo gravado aqui. Vamos esquecer. Né? Eu queria saber para onde é que foi, né, Carlos? Para onde é que foi? Toda a economia dos milhões que se pagava com o TCM. Mas é nossa análise crítica, né? Então, numa das minhas possíveis peças de defesa, eu ia abrir mão do meu sigilo econômico, meu sigilo fiscal, financeiro, para comprovar que eu nunca desviei recurso público de nada, absolutamente nada. Eu ia verificar minha evolução patrimonial, ela está dentro de uma regularidade, logicamente, certo? É igual aquela coisa, pessoal. O pessoal às vezes não entende algumas situações. E aí você tem que ver bem, ó. Quando você compra um terreno, pessoal, você paga aquele terreno. Esse terreno, muitas das vezes, é até declarado com um valor muito baixo. A própria prefeitura, e o Carlos que trabalha para o sabe isso, às vezes não avalia como deve ser o valor do terreno. Aí, por exemplo, você comprou um terreno, eu tenho 10 terrenos que comprou há muitos anos por 10 mil reais cada um. Quando tu vai vender? Aí o que aconteceu? Houve toda uma urbanização da região, tem uma avenida passando agora do lado. Esse terreno, digamos, sei lá, aí uma quadra boa, vale hoje R$ 1 milhão. Aí não venha me dizer, doutor, que você roubou, não. Não, doutor. Não. Mas você não tinha um patrimônio. Sim, meu amigo, mas esse terreno eu comprei a 1900 e bolinha e hoje eu fui vender, está valorizado. É isso que as pessoas não entendem. Você está me entendendo, doutor e doutora? É isso que as pessoas não entendem. Claro, você vai vender o terreno hoje, o terreno vale 5 milhões de reais. Ó. Mas foi, meu amigo, é patrimônio, estava lá, imobilizado o bicho lá. O bicho estava lá. Entendeu?
Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando acusam alguém de alguma irregularidade, não é verdade? Não sei se vocês estão me entendendo aí, né? Então, pessoal, ficamos aqui no 198, né? 198 do CTN, 190, eu vou marcar aqui, 198 do CTN, sugerindo aí, sexta-feira, pessoal, o pessoal que está aí, na sexta-feira nós vamos dedicar um pouco da sexta-feira mais para algumas revisões, tá? A revisão de alguns pontos, não das respostas, do simulado, se vocês concordarem, o Carlos aí sugeriu e concordou, né? Quer dizer, ele que sugeriu também, né? E eu dei a dica, logicamente, né? E aí a gente vai pegando na sexta-feira, mais para tirar dúvidas, sem acrescentar nenhum conteúdo novo, né? Porque sexta-feira no segundo horário, né? E vocês, eu sei que todo mundo já está meio estressado de ficar em casa, né? E interessante, né, meus amigos? Assim, uma parte aqui, né? Um desabafo de amigo, né? Eu acompanho tudo que vocês escrevem aí, concordo demais, muito bonito as palavras do Geraldo, do professor Ricardo e toda. A gente vai voltar, se Deus quiser, com uma nova visão e realidade, né? A verdade é essa. A gente vai ser mais paciente, né? Resiliente, ou seja, se colocar no lugar do outro. Né? A gente vai voltar com menos reclamão. A gente que eu falo, eu, Luciano, e muitas outras pessoas, não quero, estou falando de outras pessoas, menos reclamão. A gente que sai para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ou vai de tarde, de noite, às vezes sai reclamando, volta tarde, cansado, reclama do trabalho e tudo mais, mas a gente vai dar mais valor, né? Eu acho que é isso. A gente vai valorar mais os pequenos momentos, sabe? Exato, ser mais grato, Geraldo. A gente vai valorizar aqueles pequenos momentos mesmo de estar conversando, da gente estar ali na faculdade, na universidade, aquele papozinho ali na hora do corredor, na hora da cantina, tomando um cafezinho, tá me entendendo? Então a gente vai valorizar mais isso, esse contato, né? Esse olho no olho, esse bate-papo, e a gente vai valorizar mais isso e deixar de reclamar muito, né? A gente reclama demais, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, vamos tirar as sexta-feira. Nós não vamos adiantar conteúdo novo, até uma orientação da nossa competente coordenação, tanto da professora Marília como da professora Samara, certo? E a gente vai fazer uma revisãozinha, discutir pontos do conteúdo, certo? Na sexta-feira, no segundo horário. Quem puder entrar, será um prazer. E a gente vai discutir algumas coisas das questões do simulado. Beleza, pessoal? 21h41. Boa noite para vocês, um abração, conte sempre, e qualquer coisa chama no WhatsApp. Professor, Tá? Oi, meu querido. o simulado vai valer ponto? Uma coisa no senhor? Não, é isso que foi decidido Na pela matéria do senhor? coordenação. Rômulo, foi decidido pela coordenação. Eu até coloquei lá no grupo, foi até a professora Thaís, foi Samara, né, que sugeriu que o simulado vai valer a parcial, entendeu? A parcial. A parcial que vale até 3 pontos será o simulado. O que é que eu disse? Que, como eu já tinha colocado que iria passar algumas atividades, valendo a parcial, 3 atividades, eu vou aceitar também essas atividades, não será mais obrigatória, as minhas atividades. Não é a V2, não estou falando da V2, estou falando da parcial, que vai valer uma pontuaçãozinha também, para ajudar na nota. Você está me entendendo? Mas a nota da parcial será o simulado, beleza? Certo, entendi. Aí, por isso que aí, até hoje, no início, a gente estava discutindo, o Carlos entrou, e aí eu vou fazer algumas revisões, voltar um pouco para as nossas questões de tributário, que são as 6 últimas do simulado, e outras revisões gerais, na sexta-feira, ou nas sextas-feiras.
Pessoal, abração, fiquem com Deus e vamos conversando, tá bom? Abraço, pessoal. Boa noite para todos.